Fala, investidor. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre um fundo imobiliário que muitos, quando acabam conhecendo um pouco mais sobre esse mercado, acabam se interessando sobre ser um investidor, acabam conhecendo ele, como a gente até brinca, né? A opção acaba sendo mais comum, mais corriqueira de você acabar escolhendo ele. Mas por que que eu estou enrolando tanto, como a gente fala, né, para falar sobre ele? Porque eu vou falar sobre o MXRF11. É o fundo imobiliário na base de cotistas, é o que tem a maior quantidade. E ele, nesse momento atual, ele está em queda, tá bom? Muitos estão falando que é momento de vender, é o momento de desapegar dele e procurar um outro fundo melhor, que esteja com uma gestão melhor, que esteja com rendimentos maiores, tá? Aí no vídeo de hoje a gente vai ver realmente se essa situação está condizente, se realmente é um fundo imobiliário, se é para você vender, se é para você comprar. Mas claro, como a gente sempre fala em todos os vídeos, tá? No final das contas o dinheiro é seu. É seu investidor que decide o que é melhor ou o que é pior. Tá certo? A gente vai só comentar alguns pontos sobre ele, sobre o último relatório. Enfim, vamos ver como é que está a situação dele atual, fazer um raio-x, né? Fazer uma análise bem superficial, claro. A gente não tem formação suficiente como CNPI, enfim, para ter algo mais detalhado. Mas vamos juntos aqui, vemos as opções que a gente tem dele hoje, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Arthur, eu faço parte do canal Liso da Bolsa, tá certo? Quem ainda não conhece nosso canal e puder dar aquela força de se inscrever no nosso canal, tá bom? A gente está passando hoje já de 160 vídeos, tá certo? A gente fala muito sobre ações, sobre fundo imobiliário, vamos falar mais sobre renda fixa e encaminhe esse vídeo para quem você sabe que já é investidor do MX, né? Ou que realmente queira ingressar nesse mercado, tá bom? Mas já tá bom de enrolação, vamos falar pro vídeo de hoje. Vamos falar do nosso MXRF11. Na situação atual, o fundo está sendo cotado a R$ 9,14, tá bom? Tá com dividendo atual de 13%, um preço sobre valor patrimonial de 0,95. O que é que significa isso? Se eu pegar todos os ativos, todos os bens que o fundo tem sob gestão hoje, ele está com 5% de desconto, tá bom? Ele está sendo cotado abaixo do seu valor devido, tá certo? Ele tem uma liquidez diária de mais de 16 milhões. E o que é essa liquidez diária? Essas movimentações, suas compras e suas vendas no dia, tá bom? Liquidez muito boa, muito tranquila, dá para você comprar e vender sem ter muita dor de cabeça. E infelizmente, vamos dizer assim, para quem é investidor dele, ele está com uma queda nos últimos 12 meses de quase 6%, tá bom? Mas vamos analisar a situação atual, né? Como a gente falou no começo do vídeo, tá bom? O fundo chegou a bater quase R$ 10, tá? Quase R$ 10. Vamos colocar aqui a cotação padrão, né? Que a gente vê o melhor. O fundo começou o ano, há um ano atrás, digamos assim. Chegou a bater quase R$ 11, tá bom? Que foi aquela euforia, tá certo? Muita gente entrando no mercado, muita gente se interessando. E todos estavam que tá comprando o MXRF não estava muito preocupado com o preço em tela. Tava só querendo comprar mais cotas, comprar mais cotas, comprar mais cotas. E muitos foi se falado que ele estava no valor acima do que deveria. Por que isso? Porque o MX é um fundo basicamente de papel, tá bom? Então, o seu valor patrimonial tem que ser muito próximo de 1, tá bom? Como a gente falou há pouco, ele está sendo cotado a 0,95, um ótimo preço. Só que teve tempo atrás que estava cotado a 1,20, ou seja, o mercado estava precificando o fundo 20% acima do que ele valia. E como ele é um fundo de papel, como eu falei, predominante de papel, não tem muita explicação para estar sacotado como tão caro, tá certo? Ao que foi que aconteceu? Aquele efeito manada negativo, né? Muito se falou que ele estava caro, muito se comentou. Aí começaram a vender, começaram a vender, começaram a vender. E chegou um ponto que todo mundo, vixe, ele tá caro. Vixe, estão vendendo. A cota tá caindo. O que foi que fizeram? Venderam, venderam, venderam. Até a situação atual, né? Como eu falei, ele saiu de quase R$ 11 para preço em tela para atualmente 9,14, tá bom? Isso daqui a gente não está considerando seus proventos pagos, tá certo? Mas para a gente ver como a queda dele foi bem forte, tá bom? Mas vamos analisar outra situação. Se eu tivesse comprado o MX há 10 anos atrás, eu teria um ganho, pessoal. Eu teria um ganho, descontando a inflação, tá bom? De mais de 57%. Ou seja, aquele investidor de longo prazo que acreditou no MX há 10 anos atrás, tá ganhando e muito, tá bom?
Vamos voltar um pouco mais sobre a situação dele. Como eu falei, tá certo? Ele é um fundo que tem uma taxa de inflação muito boa, tá bom? Apenas 0,90. É comum a gente vermos outros fundos que têm a taxa de inflação acima de 1%, tá certo? Chegou em 1% já é um pouco pesado, já está um pouco cara. O MX tem uma taxa de inflação muito boa, apenas 0,90, tá bom? E quantidade de cotistas, pessoal, tem 1.205.000 cotistas. Como eu falei no início do vídeo, é o fundo com a maior quantidade de cotistas que a gente tem na bolsa hoje, tá bom? O seu valor patrimonial está acima de 4 bilhões e o seu valor patrimonial devido de cota é de 9,65. Lembrando, ele atualmente está sendo cotado a 9,14. Só nessa comparação, como a gente vê, você está com quase 50 centavos de ganho, que seria, se a gente pegar como se fosse o rendimento atual dele, uns 4, 5 meses de rendimento já garantido que você está ganhando, tá bom? Isso considerando o valor patrimonial, tá certo? Como eu falei, a questão do rendimento, e vamos ver a situação dele atual, tá bom? Se você tivesse tido comprado ele, vamos dizer assim, comprado ele na média dos últimos 5 anos, tá bom? Você teria um retorno de dividendo médio de 13,60. Lembrando, a Selic atual está em 11,75, ou seja, você está ganhando um bom rendimento e acima da Selic, tá bom? É uma situação muito favorável para você que decidiu ingressar no MX há pelo menos 5 anos, tá bom? Vamos analisar um pouco mais. Por que ele caiu tanto, seus proventos, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo que o fundo chegou a ser cotado a quase R$ 11 e caiu para a situação atual de próximo de R$ 9,00, 9,14 a situação atual, né? O que colaborou para esse momento de queda forte dele? Foi os seus rendimentos que caíram muito. Ó, em fevereiro de 2023, estava pagando 12 centavos. Se manteve nesse patamar até o mês de julho. De julho para cá, ó, só caiu, ó. Passou algum mês com 11 centavos, outros meses com 10 centavos e agora com 9 centavos. Ou seja, caiu de 12 centavos para 9 centavos, tá bom? Uma queda de mais de 20% nos seus rendimentos, que refletiu uma queda da sua cotação, tá bom? Normalmente os fundos imobiliários sempre seguem essa máxima, tá bom? Rendimento em alta, cotação em alta. Rendimento em baixa, cotação em baixa, tá bom? Eu falei, tá? Para quem não sabe, o MX, a sua data para ter o direito aos rendimentos é o último dia útil do mês, tá certo? E vamos ver um pouquinho esse detalhe, ó. Vamos comparar o MX com alguns índices mais conhecidos. O primeiro é o CDI, que é aquele padrão que se você colocar no porquinho da Nubank, no porquinho do Inter, no porquinho de vários desses bancos digitais, você consegue algo muito próximo de 100% CDI, tá bom? Por isso que é uma métrica muito boa de se utilizar. O MX, se a gente pegar ele, ó, nos últimos 5 anos, tá? Eu sei que é um período longo, mas vamos usar como parâmetro, ó. O MX é esse vermelho, tá bom? Essa linha vermelha. E o CDI, essa linha um pouco mais azul escuro, preto, ó. Se a gente for analisar, ó, em alguns momentos ele teve realmente bem abaixo, mas outros, ó, como ele descolou, pagou muito acima do CDI. Nesse momento atual, como ele caiu muito, ó, já está abaixo, tá certo? Por isso que refletiu essa queda tão grande nele. Mas vamos a outro parâmetro, vamos comparar ele com o IPCA. Por que o IPCA? O IPCA é a inflação oficial do governo, né? Como a gente pode ver, ó, o MX está acima do IPCA. Ponto positivo para o MX. Agora vamos comparar o MX com o IFIX. O que é o IFIX? É um índice de fundo imobiliário. É um índice que temos norte de como está caminhando os fundos imobiliários. Ó. O IFIX caiu de setembro para novembro, o MX caiu de setembro para novembro, tá bom? Reparem que o caminho que os dois percorrem é muito parecido, tá certo? Por isso que é relativamente comum os dois caminharem igual, tá bom? Aí vamos fazer uma situação atual agora, vamos analisar o relatório gerencial, tá certo? Só para termos uma noção, acho que eu passei, perdão. O último relatório divulgado foi dia 28 de outubro, tá certo? É o mais recente que a gente tem do MX para a gente analisar, tá bom? Como eu falei, ele distribuiu 9 centavos de rendimentos, que equivale a 0,91
da cotação em tela no último dia do mês, tá certo? Desse mês agora, referente a setembro, tá bom? Lembra, ó, que ele estava aqui no relatório, está constando 11,44. Mas a gente viu lá no início do vídeo aqui, ó, que ele está com dividendo de 13%. Mas Arthur, por que aqui no relatório está constando 11,44 e na situação atual está constando 13%? Porque desde aquele dia do fechamento do relatório de setembro para novembro, ó, o que aconteceu com ele, ó? Só caiu, tá bom? Quando a sua cotação cai, a sua métrica de dividendo pago aumenta, tá certo? Então, se eu tenho um ativo qualquer, que a sua cotação, por exemplo, está R$100, e ele está pagando um dividendo médio de 10%, se a cotação cai para 90, para 80, o seu dividendo pago vai aumentar em percentual, tá bom? Porque sempre essa relação, valor em tela pelo dividendo pago, tá bom? Faz sempre essa conta, beleza? Na época era 127% do CDI. Ou seja, mesmo assim, mesmo com essa queda toda, quem investiu no MX estava ganhando bem acima daquele porquinho, como eu acabei de comentar, né? Aquele porquinho do Nubank, da Inter, que paga em média 100% do CDI, tá bom? Vamos analisar outros detalhes deles, né? Eles falam algumas coisas que a gente não precisa se atentar nesse primeiro momento, mas vamos ver o que nos interessa, tá bom? A questão da receita comparado com os outros meses, tá certo? Ó, a receita dele atualmente, ó, ele teve um resultado de quase 40 milhões e distribuiu 39. Por que ele fez isso? Porque ele quer tentar fazer uma previsão, uma regulação, vamos dizer assim, uma regularidade, perdão, de um dividendo pago ao seu acionista. Ou seja, ele podia ter distribuído algo pouco acima de 9 centavos, mas ele preferiu manter os 9 centavos, que era o último histórico do mês anterior, tá bom? Mas se a gente atentar, ó, entre o resultado e o distribuído, ele está com uma sobra, tá certo? De quase 1.300.000, tá bom? Se a gente pegar aqui, ó, no segundo semestre apenas, beleza? Mas quando a gente pega todo o ano de 2024, ó, ele está quase, ó, quase na proporção de 10 centavos, tá bom? A gente vai ver como é que a gestão vai se comportar nos próximos meses, tá bom? Mas se a gente pegar pelo base atual, ele na média de 2024 distribuiu 10%, beleza? Que tá algo relativamente normal, tá bom? Aqui ele fala um pouco das formas de receita do fundo, né? E dos resultados pelo que distribuiu. Ó. Então a gente vai analisar, ó, é algo muito próximo, tá muito próximo mesmo. O que significa isso? O fundo realmente está conseguindo distribuir toda a sua receita sem muita variação. Isso a gente considerando, pessoal, 2024, tá bom? Tá algo bem natural. Aqui ele fala um pouco da composição da receita do MX, tá certo? Quase metade dela é sobre CRI, LCA e renda fixa, tá bom? E a despesa dele foi bem abaixo, ó. Nada de tão anormal. A rentabilidade que ele pega do fundo, como a gente falou, ó, tá acima, que aqui é a rentabilidade do fundo em azul, tá bom? Tá acima do Tesouro e tá acima do IFIX. Tá bem tranquilo nesse momento, tá bom? O gráfico aqui é em relação à cotação do fundo, tá certo? Como a gente viu, tá uma diferença até que grande, tá bom? E boa parte dos indexadores da receita do fundo, ó. 70 e quase 73% do fundo é papel, tá bom? Que é os CRI, como a gente fala, tá? Apenas 11% é sobre outros fundos imobiliários. Um problema muito grande do MX atual, ele tá com muito caixa, ó. Mais de 11% do valor do fundo está em caixa. Se quem está um pouco mais a tempo como investidor, lembra que ele fez uma subscrição há pouco tempo, tá? E a gestão ainda não conseguiu fazer a alocação desse recurso, não conseguiu ainda comprar ou algum CRI, ou algum fundo imobiliário, ou alguma outra forma de gerar receita para os seus investidores. O que é que isso acontece? O que é que isso gera, né? Ele está com muito caixa. Esse caixa, ele não consegue render algo melhor para os seus investidores e acaba penalizando um pouco o que é a situação atual dele, tá bom? O fundo ficou muito grande, a gestão tem muitos recursos e não está conseguindo analisar da melhor forma, não está conseguindo investir da melhor forma. De um certo modo, para o médio e longo prazo, isso é positivo. Por quê? Porque a taxa Selic tende a aumentar. Ou seja,
os CRI que eles forem contratar ou alguma outra forma de receita que o fundo for elaborar, a tendência é que ele pegue uma taxa acima da antiga, tá certo? Acima de uma taxa que existia no mercado há 6 meses atrás, há um ano atrás, tá bom? A gente lembrando, a Selic estava próximo de 10, a Selic agora já está próximo de 12, ou seja, só se basear nessa situação, já daria para o fundo fazer uma captação de um 20% acima que ela estava alguns meses atrás, tá bom? Aqui é só realmente algum deságio de cota patrimonial, nada de tão anormal, algumas informações que não é com peso tão grande, tá bom? Aqui ele fala a duração média dos CRIs, tá certo? Quem não sabe o que é o CRI? É certificado de recebimento imobiliário, tá bom? Como a gente pode ver, ó, lá para 2031 é que 60% e 2%, perdão, dali para cima, né? Que vai ter o vencimento dos seus CRIs, tá bom? Então, a tranquilidade de quem investe nele, a relação de segurança está muito positiva, tá certo? Aqui ele fala sobre quais são os ativos que ele tem, o percentual do patrimônio líquido, a PL é patrimônio líquido do fundo, alguns pesos em detalhes que não precisa a gente se atentar muito, tá bom? E basicamente, pessoal, no vídeo de hoje era mais a situação que eu queria passar para vocês, o espelho da situação atual do fundo, né? Olharmos um pouco do relatório gerencial. Esse relatório gerencial, qualquer fundo imobiliário que você decida investir, pode ser um FI, pode ser um FIAGRO, qualquer um deles. Você que decida investir, tem que conhecer o relatório gerencial, tem que entender onde a sua gestão está colocando os recursos, quais são os movimentos que estão fazendo, se está dando receita, se não está dando receita, se está dando calote, se não está dando calote, enfim. É no relatório gerencial que você vê a evolução, se positiva ou negativa, dependendo de como você vê esse caminho que ele está fazendo, essa evolução que ele está fazendo. Aí a gente decide se quer manter no fundo, se quer comprar mais cotas, se quer vender mais cotas, enfim. Na situação atual, como eu falei, tá? Do MX, ó, se a gente pegar por período de 5 anos, ó, pessoal, é uma cotação bem atípica, tá bom? Lembrando, aqui foi pandemia, ó. Pandemia, ele custou próximo de R$ 8, tá? Da pandemia para cá, foi raro os momentos que ele estava numa cotação tão abaixo como a atual, tá bom? Realmente, para quem quer um fundo que tenha uma previsibilidade, que tenha uma segurança grande, o MX é uma ótima opção, tá bom? Quando a gente olha essa relação aqui, que cotação ajustada, o que é essa cotação ajustada? É descontando os rendimentos pagos, tá bom? A cotação padrão, para quem não conhece o site Investidor 10, é sem considerar o que foi pago, apenas aquele preço em tela. Quando eu olho pela cotação ajustada, ela vai desconsiderando todos os rendimentos pagos, tá bom? Ou seja, mesmo nesse cenário atual, que o MX está caindo, quando a gente olha no período de 5 anos, ele continua em alta, tá bom? Mas como eu falei, e a gente tenta frisar nos nossos vídeos, no final das contas, a decisão é minha, é sua, é de quem está investindo, porque o dinheiro é nosso. Nós é que sabemos e temos que analisar o que é melhor para todos nós, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de curtir, apertar o like, enviar para alguém que você conheça que também queira ser investidor do MX ou que tenha algum interesse em fundo imobiliário, tá bom? E novamente, se você ainda não conhece nosso canal, dá aquela força pra gente, se inscreva. Deixe nos comentários se você tem o MX, se você acha que é uma oportunidade, se você acha que é uma cilada, se você acha que ainda vale a pena investir no MX, tá bom? E uma boa semana a todos e até mais.